Boa noite, queridos, graça e paz. O tema da nossa devocional essa noite é provisão. Antes de nós iniciarmos o texto, eu quero lembrar a você a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube da Igreja Apostólica Merarita, a você ativar o sininho para você receber o lembrete de novas ministrações. Também deixe seu like, faça comentários, também acompanhe a gente lá no Instagram e no Facebook da Igreja Apostólica Merarita e compartilhe as nossas ministrações. Quero convidar você agora, abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Olha o que diz o texto. Uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Então veio o credor para livrar-me os meus 2 filhos como escravos. Eliseu lhes disse: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entre e fecha a porta sobre ti e os teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Então ela se foi, fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher ao seu filho: traze-me outro vaso. Porém ele respondeu: não há mais vaso algum, e o azeite parou. Então ela foi ao homem de Deus, o informou do acontecido. Ele a instruiu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, naquela época, quando não havia um sacerdócio ativo, Deus ele levantou profetas itinerantes como Eliseu, que ensinava os preceitos da lei antiga e defendia a justiça de sua nação. E um dos homens que Eliseu ensinava esses preceitos, ele morreu, deixando então a sua esposa e os seus 2 filhos. Essa mulher, essa viúva que nós lemos aqui no texto, a Bíblia não relata o nome dela, mas essa mulher ela nos ensina a confiar no Senhor. Ela tem uma atitude de fé, onde o improvável, onde o impossível, onde a provisão de Deus acontece na sua vida. Deus é a nossa resposta. Deus foi a resposta dela. Essa mulher, então, ela se encontra em uma situação de desespero. Ela acabou de perder o seu esposo e ela temia em perder os seus 2 filhos, porque naquela época era muito comum vender pessoas como pagamento de dívidas, porque elas se tornariam escravos para quitar as dívidas. Essa mulher então se encontrava desesperada em saber que ela corria o risco de seus 2 filhos serem então vendidos como escravos para quitar as dívidas da família. Essa mulher não tinha mais renda, essa mulher então não tinha como sustentar os seus filhos, ela se encontrava em uma situação de desespero. Ela precisava de uma resposta do céu, ela precisava da provisão divina do Senhor na vida dela. Ela então chega ao profeta, ela chega então a Eliseu, um homem de Deus, e apresenta a sua aflição. Ela diz ao profeta então: perdi o meu marido temia o Senhor, e eu agora corro o risco de perder os meus 2 filhos como pagamento de dívidas da nossa renda. O profeta então ele diz àquela mulher: que queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. E aquela mulher responde: Senhor, eu não tenho nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então o profeta orienta aquela mulher. Ela batia na porta de seus vizinhos, pegava vasilhas emprestadas. E então aquelas vasilhas iam ser cheias de azeite. Queridos, parece uma situação muito improvável, uma situação muito impossível acontecer, que aquelas vasilhas vazias seriam cheias de azeite. Mas aquela mulher, com uma atitude de fé, ela acreditou na palavra do profeta e ela acreditou que a provisão da vida dela viria lá dos céus. O Senhor seria a resposta na vida dela. Ela acreditou, ela confiou e ela obedeceu aquilo que o profeta a orientou fazer. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina lá nos Salmos de número 23. O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. De nada você terá falta. Ele é a provisão que você precisa. O
o Senhor é a resposta que você procura. E então aquela mulher começa a ver, ela fecha a porta da sua casa e ela começa a ver aquelas vasilhas se transbordarem de azeite. Ela vai até o homem de Deus, até o profeta, e fala para ele que as vasilhas estão cheias. Ele então a orienta: vá, vende o azeite, paga tuas dívidas e você e teus filhos vivei do resto. Queridos, o Senhor, Ele é a provisão da qual você precisa. Ele é a tua resposta. Nós vemos aqui no texto que essa viúva, ela se encontrava em uma situação de desespero, mas ela soube onde encontrar a resposta. Ela viveu a provisão dos céus. Eu quero dizer para você, eu tenho experimentado a provisão dos céus na minha vida. O nosso Deus é a resposta que nós precisamos. Ele é a resposta que você precisa. Você precisa ter fé, tenha atitudes de fé diante do Senhor e tome posse desta palavra, tome posse das escrituras, das promessas que nós temos nessa palavra e viva em paz. Amém? Feche os seus olhos, abra o teu coração. Deus é a provisão que você precisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós aprendemos aqui nesse texto, Deus, que Tu foi e que Tu és a provisão das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, Tu conheces a necessidade de cada um, Senhor, e Tu és a resposta em que nós precisamos. Traga provisão, Senhor, àquele que está necessitado, Pai, em todas as áreas da vida dos Seus filhos, Pai. Tu és a nossa resposta e nós cremos, Pai, que a provisão do improvável vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, eu quero encerrar aqui com você. Deus, Ele age no improvável. O improvável, segundo o dicionário, significa que não tem probabilidade de ocorrer, que não se pode provar. Experimente a provisão do céu na tua vida e vive em paz. Que Deus abençoe.